not us, then who? Até pouco tempo, né, os quilombos tinham vergonha, né, de ser quilombola, até por conta da história da escravidão no Brasil, né? Uma sensação de menosprezo, é menosprezo mesmo. É menosprezar. Menosprezados que nós somos. Que nós não somos importantes, somos insignificantes numa nação que a gente ajudou a construir. É esse o meu sentimento. Os quilombolas são os descendentes dos escravos, né? Esses escravos vieram fugindo dos brancos e para lá eles conseguiram se esconder um pouco. Tenho 7 filhos e 31 netos. Esse que está aqui do meu lado tem 40. Então, com uns filhos desses, confirma que eu moro muito tempo nessa área, né? Foi através desses escravos que já foi colocado, né, que fugiram para ter uma liberdade. Então, eles lutaram tanto para hoje nós estarmos aqui. E a gente vive uma vida feliz nessa comunidade. Cada vez mais crescendo e desenvolvendo. Então é isso. Eu me sinto assim mais insegura, né? Porque a gente com o título em nossas mãos, a gente sabe que é nosso. E sem o título, não é nossa terra. Faz com que a pressão sobre a terra seja muito grande. Ou as mineradoras, ou os grandes projetos agropecuários, ou as empresas de papel e celulose, que disputam grandes extensões de terra, e essa comunidade nunca teve o seu território reconhecido. Então eles estão à margem da cena política. Treinamos essas comunidades e elas produzem os mapas que representam seus territórios, colocando nesses mapas o que elas consideram mais relevante. É uma coisa que todos nós aqui na comunidade queremos, né? Então é prioridade para nós, porque nós tendo o título da terra, tudo vai melhorar para a gente, né? Porque a gente vai se sentir mais seguro, vai ter segurança, vão poder ter renda familiar, né? Aí eu acho que isso aí é importante para a comunidade, né? Dá uma garantia para o quilombola, né? De ter o direito pela a terra que ele mora. É como se o mapa ele fosse mais que um instrumento de uma política de reconhecimento. Porque o grupo usa o mapa numa ação judicial, usa o mapa numa defesa dos seus direitos territoriais, usa o mapa como forma de reconhecimento da sua situação. Então a gente sentiu assim que a curto tempo a gente finalizaria um trabalho. A gente vem há décadas querendo reconhecer resolver uma coisa que para nós é um sonho.
estamos no quilombo de Vaporunduva, no Vale do Rio Ribeira de Iguape. Então a gente demorou 12 anos, né, para conseguir o reconhecimento da comunidade. Aqui é um paraíso, né, onde a gente pode voar como se voa um passarinho, né, no ar, é livre, né, no ar. Estamos dentro da Mata Atlântica e lá é uma região onde tem bastante unidade de conservação. Então o Ivaporunduva trabalha com banana orgânica, toda a produção da terra é orgânica, né? Tem que ser pequena agricultura, em um sistema que seja ambientalmente correto, para poder dar sustentabilidade para a comunidade. Mas a gente aqui tem muitas coisas que dentro da mata a pessoa utiliza sem precisar acabar com a natureza, né? A gente tem mais de 300 espécies de conhecimento da comunidade e essas pessoas sobrevivem porque existe essa mata ainda. Então, todas as comunidades negras no Brasil da resistência. Isso também tem avançado, até por conta de que o Brasil, né, a população brasileira não conhece os quilombos, né, a sua história, né, e através do turismo, né, principalmente turismo com escolas, com alunos, é uma forma de você passar a história para frente, né, uma forma de divulgar a história dos quilombos. A luta pela identidade coletiva não se separa da luta pelo território. Nesse sentido, é um passaporte para a igualdade. O verdadeiro sentido da liberdade é a terra titulada. Sem terra você não consegue nada. Com acesso à terra, o nosso futuro está garantido.